Agora nós vamos conversar então com o nosso querido e grande amigo, Dr. Reinaldo Norman Momo. Que sobrenome bonito, né? Obrigado. São várias vezes, todos bons olhos. Não, mas é bonito. Norman Momo. Reinaldo então nem se fala, que é um nome muito bonito. Bom, como psicólogo e hipnólogo, a gente fez aqui uma chamada para o público telespectador para saber o que aflige mais. Então veio, em primeiro lugar, o pedido até de socorro, vamos dizer assim, para se livrar da depressão e que, às vezes, antes ou depois, ela vem acompanhada do quê? Ansiedade. É uma coisa impressionante, porque quando dá esse nervosismo, essa coisa terrível, é sinal que a pessoa está impotente para resolver. E não está louca, às vezes é dívida mesmo. E às vezes são coisas também que são jogadas em cima da gente, né? Falasse há pouco em cupim, né? A mente do ser humano seria quase como comida pelos nossos pensamentos, como se fosse um cupim, né? A gente começa a colocar pensamentos negativos, obsessivos, como ciúmes, inveja, né? Orgulho, obsessões, medos, tudo aquilo que vai gerando um sintoma de doença na mente humana, aos pouquinhos vai agregando valores, vai agregando energia e vai tornando a pessoa depressiva. Porque a depressão, em outras palavras, é a nítida sensação de impotência em relação a algo que a pessoa gostaria de mudar e não consegue mudar, por exemplo. Agora no verão, porque as pessoas vão para a praia, porque existe muita balada na noite, né? Algumas pessoas acordam, porque a libido fica à flor da pele, né? Não só se veste mais bonita, mas mostra mais seus corpos dourados do sol. E com isso muitas pessoas resolvem aventurar-se na noite, quem sabe, ou fazer flertes amorosos. E com isso causa um desequilíbrio nas relações, né? E as pessoas começam a rever os seus valores. Então, diariamente eu sou consultado por casais que sofrem extremamente por ciúmes. E esse ciúmes doentio, muitas vezes patológico, que altera os nossos amores, leva as pessoas a buscarem terapeutas como eu para tentar reverter esse processo. Porque muitas vezes é o nosso ego que nos faz falar mais alto de que, assim, por exemplo, eu não quero mais ficar ao lado do meu cônjuge porque já estou, quem sabe, há 10 anos, 5 anos, apesar que hoje, estatisticamente, os casamentos são muito breves. Você já deve saber disso, né? Estão durando em torno de 3 a 12 anos. Quando passar de 12 anos já durou muito, né? Então, veja, um casal que chega à minha clínica que já viveu 30, ou 25, ou 30, ou 40 anos, muitas vezes se encontra numa encruzilhada, né? O que fazer para manter a relação? E aí nasce a depressão, Marley. Porque ambos começam a entrar em choque com seus valores, ambos começam a sofrer. Ficarem magoados por tudo e por nada, né? Exatamente. A mágoa, como tu bem dissesse, ela começa a corroer como se fosse um cupim, usando a tua analogia. E vai deteriorando o sentimento, os valores, a união do casal. Isso faz com que muitas vezes os casais sofram, né? E se deprimam sem muitas razões. E é para isso que eu, como terapeuta que sou, através do diálogo, do entendimento e muitas vezes se utilizando da hipnose para reverter esse processo rapidamente. Porque através da hipnose, normalmente entre as sessões, o indivíduo transforma os seus valores, consegue ressignificar. E ressignificar, gente, é transformar valores, é criar um novo entendimento, uma nova compreensão daquilo que a pessoa viveu ao longo da sua vida e que rapidamente consegue transformar em algo de positivo, de bom e prazeroso. Agora, tem épocas em que a gente está um pouco mais abalado, às vezes sem dinheiro mesmo, ou com pouco dinheiro. Outras vezes é a saúde que vem. Agora, se nós mantermos, por exemplo, um tipo, como se fosse um tratamento. Primeiro fazer esse começo que já muda tudo. Para mim foi maravilhoso mesmo. Então, já mudou. Mas, de repente, a gente parece que deu uma certa recaída e imediatamente voltar.
que uma senhora me contou assim, não, eu não voltei, fiquei com vergonha do doutor, quer dizer, achar que eu era mais doente do que eu era. Não tem nada a ver. Exatamente. Certamente aquela dose, o médico não aumenta, ele não dá um medicamento, um monte para você tomar toda hora. Não, mas no momento da necessidade, se aumenta essa dose, então você precisava continuar essa terapia por outras... É o reforço, né? Fortuitas que ficaram guardadas. Porque o primeiro socorro é para tirar a pessoa de uma depressão, muitas vezes até profunda, e trazer ela para um nível de normalidade. Postergadamente, continuamos o tratamento ao longo das próximas semanas, no sentido de buscar autoconhecimento, fortalecer a autoestima e fortalecer o amor próprio que a pessoa possa ter, que em geral é muito baixo. Porque quem tem autoestima, como você aparenta ter, linda, maravilhosa, toda de verde assim, ó, não sofre de depressão nunca mais. Aliás, eu devo te dizer que seu programa está com Ibope uma audiência excelente. É mesmo? Porque na última vez que eu estive aqui, a minha secretária está de prova, centenas de pessoas ligaram parabenizando o seu desempenho, o seu desembaraço, a sua voltura. Todo mundo dizendo que você é uma excelente apresentadora, que fala muito bem. E eu assino embaixo sempre. Olha, hoje já ganhei meu dia, gurias. Agora que é bom a gente ouvir, porque a gente se entusiasma, inclusive, ir em busca cada vez mais de se permitir a chance de se conhecer. Porque a gente diz que conhece, não te conhece do outro carnaval, lembra? Antigamente dizia dessa maneira. Então, a gente fica surpresa. Não, mas que bom que a gente possa ter alguém, um profissional da área do comportamento, que vai nos orientar. E no momento dos jogos, eu lembro que coisas que eu escondia, quer dizer, que eu também não falava, apareceram. Sim. E olha como me livrou daquele cárcere, criatura. Que coisa impressionante. Agora mesmo à tarde, antes de vir para cá, eu atendi um senhor que o problema dele é que ele quase morreu afogado na infância. Quando ele lembrou dessa dor que ele tinha do afogamento, do medo de morrer afogado, passou tudo. É como se abrisse um nó e a pessoa se sente livre. Isso é fantástico. Eu estou muito encantada com esse trabalho e as pessoas também fazem comentários, fazem perguntas. E eu quero aproveitar dando o telefone, são 2 números, tá? Um celular e um normal, do nosso grande querido amigo psicólogo e hipnólogo Reinaldo Norman Momo. O telefone é 3222 1327. 3222 1327. E também o telefone 8480 0000, 4 vezes o número 0. 8480 0000. Então vamos sair da depressão, vamos superar esse momento difícil, mas que não é impossível para que possamos também viver em plenitude, né? E esse mundo é tão lindo, tão maravilhoso. Eu vejo minha mãe, eu não queria ir embora ainda do mundo. Eu ri tanto da graça do Brasil, depois não, do mundo. Então você vê só uma pessoa que está lá com 81 anos já, quase fazendo, e no entanto está condicionada a ser cuidada por um grupo de pessoas onde as outras também estão se tratando, que eu acho muito bom. Quando quiserem um lugar, eu tenho esse que a minha mãe está, que trata a minha mãe muito bem. Bem mesmo, ela só gritava por mim. Depois disso, sim, ela, Marli, tá aí, que bom. Até nisso se sentiu segura, só, né? Sair do seio familiar com 91 anos. E encarar quem, pois todos eram estranhos. Eu tenho que acreditar no que a Marli diz, no que o Ronei diz, no que o Rodinei diz. Quer dizer, para ela foi uma coisa meio... Hoje ela adora. Mãe, vamos lá para cá. Não, estou bem aqui com minhas colegas, minhas amigas. Se sente segura, amparada, né? Vê que maravilha. Essas casas para a terceira idade são muito eficientes e o psicólogo ou a psicologia entra para dar esse suporte, né? Para que a pessoa possa interagir e se sentir livre, se sentir bem e muitas vezes até preparando para a morte, né? Para criar o desapego dessa vida. Porque em estado terminal tem que haver um preparo, uma forma continente de conduzir para isso. Mas é ótimo que eu saiba também dessa parte aí, né? Tá, quer o telefone de novo? Então é 3222 1327. E também o 8480 0000. Vamos superar a depressão e também a ansiedade, tá bom? Obrigada, prazer em revê-lo, viu, querido? No próximo, vou fazer uma experiência aqui de novo, tá? Vai ver como eu tô ótima, graças a Deus. Conta comigo. E a ele também, tá bom? Obrigada pela companhia, assistam nossos programas às 9 da noite, às 21 horas, agora sábado
e domingo. Tá bom? Até lá, se Deus quiser.